Então, vou tentando me acertar aqui com esses papéis. Não sei nem se eu vou usar os slides, Alexandre. Bom, então, assim, na primeira transmissão de março, né, nosso primeiro encontro, a gente falou sobre o conceito de discurso e sempre a transmissão é insuficiente, né? Mas isso também coloca a gente com um desejo de correr atrás daquilo que faltou e principalmente a possibilidade de formar cartéis, né? Que é uma maneira, digamos, mais próxima assim uns dos outros para a gente estudar e mais equânime em termos de não tem alguém que transmite e alguém que escuta. Então eu acho muito bom a estudar em cartel, né? Na segunda transmissão de 9 de abril, eu falei sobre, eu trouxe o caso clínico que foi citado pela Silvia Amigo, nesse livro, que é um dos livros que a gente está usando aqui, que é Os Discursos e a Cura de Isidoro Beck, organizado por ele, mas com a participação de mais 4 psicanalistas. Então, nós falamos sobre ele, ficou muita coisa também para a gente poder pensar. Uma das minhas ideias era pegar esse caso clínico e tentar situar os discursos ali a partir do que ela trouxe, mas é o que eu falei, eu não consegui fazer o trabalho do jeito que eu queria, então vai ficar do jeito que foi possível. E hoje eu tinha falado para a gente retomar o funcionamento dos 4 discursos, para falar um pouco mais, porque a gente vai ter que falar muito disso ainda. E também falar algo sobre os impossíveis, né? E o que que eles têm a ver com os discursos, governar, educar e analisar, e o semblante de objeto A, né? Que a gente vai ver até onde vai conseguir ir hoje, tá? Bom, então, no seminário 17, O Avesso da Psicanálise, que é esse outro livro que nós estamos trabalhando, que é o seminário, livro 17, O Avesso da Psicanálise, que Lacan traz essa questão dos discursos. Lacan formula o conceito de discurso como uma estrutura necessária de algo que vai além da palavra, né? Então, assim, uma vez, na semana anterior, nós falamos sobre isso, que o discurso, como é que foi que eu disse? É diferente de linguagem, diferente da palavra, e é uma articulação significante que domina e governa a palavra. Quer dizer, é isso que coloca a palavra num certo grau de organização. Então, um discurso é a maneira como a gente organiza uma fala, mais ou menos isso. Então, é uma estrutura necessária de algo que vai além da palavra. Bom, esse seminário foi proferido por Lacan, isso eu não tirei daqui do seminário, mas eu estudei em outros artigos, com o intuito de não mais retornar a Freud, né? Que foi um momento assim que ele pretendia ir além do mestre, tomando Freud pelo avesso e atribuindo a ele parcialmente o discurso do mestre em razão de seu ensino na criação da IPA. E Lacan chega a afirmar nesse seminário, no capítulo 6, O Mestre Castrado, ele diz o seguinte: deve estar começando a lhes parecer que o avesso da psicanálise é exatamente aquilo que apresento este ano como discurso do mestre. E mais adiante, o discurso do mestre tem apenas um contraponto, o discurso analítico, embora tão inapropriado, né? Então, assim, o avesso do discurso do analista, tentando colocar em palavras não lacanianas, que o Lacan fala de um modo, digamos que não é tão direto, né? Mas eu entendo que ele está dizendo, no final das contas, que o avesso do discurso do analista é o avesso da psicanálise, enfim, é o discurso do mestre, tá? Agora, deixa eu dar continuidade aqui nesse bloquinho. São 4 os discursos, como a gente viu na última apresentação.
né? Podia botar o slide um que eu acho que tem a matriz dos quatro discursos, Alexandre, por favor. Então, assim, Lacan organiza a ordem desses discursos. Eu não sei se isso tem algo a ver com a maneira, ainda não sei, como eles se apresentam na clínica ou não, mas ele começa pelo discurso universitário, depois mestre, depois histérica e depois analista, né? E, de certa maneira, a gente pode pensar que o giro é esse mesmo que Lacan está falando, pelo menos até na minha experiência clínica, aquilo que eu pude captar, né? E que também está presente nesse caso clínico que foi trazido pela Silvia Amigo no livro Os Discursos e a Cura, o que que é o discurso universitário, né? Se eu não falar completamente correto, mas é mais ou menos o discurso que não passou por um crivo crítico, né? O analisante traz aquilo como uma verdade, como a sua verdade. Aquilo está, de algum modo, incorporado nele, né? E a gente pode pensar no S2, né? No grande outro, que faz com que ele acredite que aquela é a verdade. E me parece que o menino que a Silvia Amigo traz, ele também vem com essa verdade. A família dele era maravilhosa, a mãe era incrível, o pai era incrível, tudo certo ali, até que ele possa começar a trazer, né, que vai ali vai um grande trabalho analítico de escuta e de tentativas de quebrar esse discurso tão certo, tão cheio de verdades, né? E assim, na minha clínica, uma experiência muito interessante foi com uma jovem, nem tão jovem, mas com ali no início dos 40 anos, que ela chegava lá e dizia absolutamente a perfeição da mãe, por exemplo. A mãe dela era perfeita, era a melhor amiga, era a pessoa com quem ela podia falar sobre tudo. E ela queria um par amoroso que ela não conseguia ao longo da vida, porque ela retratava um príncipe que cuidaria dela, que resolveria questões para ela, que ia levá-la de um lugar para outro, né? Então, assim, até que essa mãe, essa verdade aí, que para mim é o discurso do universitário, sem crivo algum, pudesse se colocar num outro discurso, demorou um tempo razoável, né? Inclusive, nesse caso, houve o seguinte: depois de uns 2 anos, eu acho, não tenho certeza o tempo, de tanto haver essa insistência e essa mudança de um discurso da queixa, que é o discurso da histérica, que era sempre o outro, o outro, o outro, e ela não aceitava, era difícil assim fazer qualquer, se deixar permear minimamente por uma fala da analista, né? Então ela passou daquela mãe perfeita, de a impossibilidade, porque os homens é que não entendiam que aquela era a verdade, aquilo que era necessário para ela, e aquilo era o que a mãe tinha transmitido para ela, é, passou a queixa com relação ao outro, né? Aos outrinhos da vida dela. Então, assim, num dado momento que eu não pensei que eu iria fazer isso, não levei isso para, não discuti isso na supervisão, mas assim, simplesmente num dado momento eu cheguei assim, olha, eu não vou, a gente vai interromper a nossa relação aqui, não sei como é que eu disse, não lembro. E ela disse, mas por quê? Eu falei, olha, o que está acontecendo? Assim, eu não estou conseguindo fazer com que algo aí corte isso que está acontecendo, que coloque você numa possibilidade de da gente poder avançar. E você pode fazer isso com outra pessoa, com outro analista, né? E levantei. Aí ela se segurou na cadeira assim, e falou assim: não, não, não quero, não quero, né? Desesperada e tal. E aí eu disse, bom, e aí disse, então você volta na semana que vem e a gente vê como é que vai ficar. Ela retornou
E ela disse: Olha, eu não quero, eu quero saber o que que eu preciso fazer, mas não se trata disso na análise, né? A gente poder dizer o que que você precisa fazer para que tal coisa dê certo, para que tal coisa possa acontecer, para que a análise possa, de algum modo, surgir ali, entrar em análise. Só que nesse momento ela conheceu um rapaz que era o príncipe, e esse rapaz foi o oposto disso. Então, com esse derretimento daquela certeza dela, que foi possível que ela entrasse em análise. E, digamos, em questões de tempo cronológico, pode tirar esse slide, Alexandre, que aí a gente vai falar, vai seguir aqui falando o que que é cada letra dessas, mas acho que já está bom. O que ela. Isso fez com que rompesse aquele discurso, né? E aí ela pudesse começar a se colocar e questões assim de, sei lá, um ano mais ou menos, ela teria feito esse caminho pelos discursos, que como a Silvia Amigo traz ali, que ela chegou ao discurso do analista, né, que ela chegou a poder se colocar nessa posição e chegar e sentar. Ela nem ficou no divã nesse dia que ela chegou para mim e disse assim: aconteceu isso, 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 eu sonhei isso, e percebi tais coisas com relação a isso, com relação ao que ela pensava da mãe, etc. E ali, se ela quisesse concluir esse percurso de análise, estaria, digamos, bem encaminhada essa questão que ela trouxe inicialmente. Só que aí ela começou a trazer outras. E aí começou o giro de novo. Então, isso aqui é muito interessante, né? Então, vou tentar falar um pouco aqui sobre a representação, né? Podia botar o que tem, deixa eu ver se eu acho aqui qual é. O que tem os lugares fixos, Alexandre, eu acho que é o 2, né? Essas letras que apareceram ali, né, que eu vou falar em seguida sobre elas, S1, S2, o A, o S barrado, elas é o discurso que caminha, mas caminha sobre um traçado fixo, né? O que caminha é o discurso e não a maneira como ele é enunciado. Achou, Alexandre? Eu acho que é o 2. Helena, tem uma pessoa com a mão levantada. Não sei se você Quem? está vendo. Acho que é Quem? Tereza. Qual, Tereza? Deixa eu só avançar um pouquinho, que aí a gente fala, né? Que Me fala qual é é a o, Tereza Meloni, né? Já te chamo, Meloni. É o esse aí slide. mesmo, É esse? né? Aqui a gente tem os 4 elementos que eles são os caminhantes, né? Eu botei essa seta embaixo que a Tereza Nazar me falou sobre a expansão, né? Que aqui não se dirige. Eu não entendi direito, depois a Nazar fala sobre isso. Porque eu não vi isso, né, por enquanto, pelo menos, no Seminário 17, e nem representado em nenhum dos outros materiais que eu estou pesquisando. Então, o, o, o discurso ele se dirige do agente para o trabalho, né? E aqui há uma barra. Deixa eu ver se eu acho a barra aqui, que é o que eu falei, eu estou com as coisas bem bagunçadas, que eu não consegui arrumar direito. Qual seta que você está falando? Eu estou aqui montando o meu Você não computador. falou da escansão embaixo da barra? Então, na barra não tem seta. Na Então, é barra isso que não eu tem. quero te dizer. É Eu disso que eu estava fiz, esperando para falar. tá? Eu sei, mas eu só pedi para Nazar falar sobre isso, não Porque, falar. porque do produto você não passa a verdade de fato, só meia Sim, verdade. É um sim, impossível ali, há uma impossibilidade ali. É isso que eu queria dizer. tá. É porque eu representei
o caminho que faz o discurso, né? Ah, sim, Que entendi. ele caminha sempre nessa direção. Não, Na eu fiquei com direção do isso, relógio. isso, É a direção né? do relógio. A gente para a O direita, outro, a para produção e a baixo, verdade. produção e a verdade. Mas no Isso. seu Sempre é isso. slide 1, Pode falar. no seu slide 1 está, não, você não está falando dos caminhos, você está falando dos 4 discursos, e você colocou essa seta. Eu lembrei que a Teresa falou, e eu queria voltar a isso, porque é, quando você continua falando sobre a questão do saber, e cita o exemplo da amigo, e cita o seu exemplo, eu acho, estou perguntando para você, se o que, embora você tenha dito assim, ela é cheia de verdade, ela veio cheia de verdade, que é uma expressão que a gente usa, eu penso que se trata do saber, porque S2 é saber. E a verdade, como a Teresa falou da vez passada, está falando agora de novo, a verdade é impossível de ser acessada. Sim, É a sempre verdade, lambida, ela é sempre não toda. porque a verdade que eu me refiro é aquela verdade neurótica. Aquilo Isso é saber. mas é um saber, o saber que a gente adquire no final da análise é outro, né? Você quer É um dizer que saber, esse saber opera como verdade, é isso, Helena? isso, Ah, no início de análise é isso que acontece, Não, né? não acho. Não acho que ele opera como verdade. Eu Porque acho, as pessoas chegam a muito verdade cheias. é não toda, Helena. Não, mas A peraí, pessoa eu chega não estou cheia. falando, não, peraí, eu não estou falando da verdade dali da barra, que inclusive é barrada, né? Ela está abaixo da barra. Eu não estou falando da verdade tal qual está aqui. Eu estou falando, a pessoa chega cheia de verdade, ela tem certezas. Mas S2 é saber, querida. Você grafou como S2 no seu slide 1, você grafou como S2 e Sim, você se referiu ao S2 como verdade. tá. Depois Então, você vê digamos, isso com calma. Depois eu você estou vê isso. falando de uma maneira que não é a psicanálise tal qual a psicanálise é. Eu estou falando de uma verdade neurótica, de uma verdade daquela que você acredita. A saber nessa verdade, né, é o saber do outro, não diz respeito àquele sujeito que está ali. você quer dizer que o saber que está em jogo aí, nesse sintoma que o sujeito apresenta, é inconsciente, é isso? O saber que o sujeito que traz de fato algo dele, que está sempre permeado, banhado pelo outro, pelo grande outro, ele não tem acesso à possibilidade de escutá-lo no começo. Por isso eu não entendo que ele traz um saber. Quando eu falo uma verdade, não é essa verdade que se alcança num final de análise. Eu acho assim que poder falar com uma certa liberdade, né? É bom a gente poder não usar o termo tão corretamente assim, não, isso não pode ser isso. Mas assim, quando você chega e você está diante de um neurótico, com todo o seu sintoma, agarrado naquilo que para ele é a única coisa que ele conhece e entende, e que ele acha que aquilo é dele, tanto que o neurótico fala assim, isso é meu, eu sou assim, eu me conheço, ainda faz a mãozinha assim. Essa para ele é uma verdade que não tem a ver com a nossa verdade aqui que a gente fala e que só vai se ter algo desse saber no final de análise. O neurótico acredita na verdade dele, pelo menos é assim que eu vejo. Então, quando eu falo essa verdade, eu não estou falando dessa verdade que está no final da barra. Pode ser que isso não seja correto, mas foi isso que eu quis me referir. Bom, você quer olhar alguma coisa no slide 1, Tereza? Qual, Tereza? Você Eu? tinha pedido para Deixa eu olhar falar? aqui. É que eu estou mudando aqui do Se você celular. colocar, se você colocar o slide 1, você vai ver no discurso do mestre, aliás, ele também está no slide 2, o S1 se dirigindo ao S2. Esse S2 é
Saber. Eu sei, mas a Saber gente vai falar inconsciente. disso. Só A isso. O gente vai falar S2 é o disso saber logo. inconsciente. Mas Olha só, é só isso que eu queria alertar, porque na hora você pode se ter trocado e não ter se dado conta, e você falou que era é, a verdade, mas então, talvez você não tenha se dado conta. E como tem muita gente que está entrando em contato com esses 4 discursos agora, né, que é uma coisa complicada, aliás, eu louvo o seu arrobo de mexer com não, é isso, sempre esforço. eu estou lembrando para essas pessoas que S2 é saber. A Sim, verdade mas a gente vai falar, tá? S2 é o saber enquanto saber inconsciente. é É o que Sim, exata. mas a aparece. gente vai falar. Calma, 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 Ah, calma, tá. calma, calma. Desculpa. Vou Ô, falar ô, igual a minha sobrinha neta de Helena, 4 anos. Calma, só calma, para te calma. ajudar, Helena, Hã? bota nesse. Você perguntou sobre as setas. Coloca, que eu entendi o que você está querendo dizer, que é a circulação, né, das letras. A A rotação. única coisa que eu te sugiro para colocar no que você colocou aqui, nos 4 discursos, no denominador, a seta que volta, você coloca aquelas aspinhas, entende? 2 Ah, sei. tracinhos, Só isso, que tracinho, significa impossível. isso, Sim, disjunção, é isso. tá. Legal. Eu queria te perguntar isso mesmo. Pronto, não É, tem mais, deixa você fazer sua. tá. Bom, seminário, não, já falei isso aqui. Bom, aqui do lado esquerdo da tela, né, nós temos os 4 elementos, e aí é que eu vou falar um pouco agora do S1, do S2 e etc, né? Os 4 elementos e do lado, peraí, à direita, os 4 lugares fixos. Helena, ali onde eu É, trabalho, não é outro? é outro, tá errado ali, Ah, tá. Ok. tá? Tá errado. Eu já tinha me dado conta disso, mas acabei não conseguindo fazer a correção, Ok. Obrigada. tá? Bom, então como é que é? À direita nós temos os 4 lugares fixos, seja qual for o discurso, quem o enuncia é sempre o agente. E os discursos seguem sempre a mesma rota, passando por cada um dos 4 lugares fixos, porém com um enunciador distinto para cada um deles. Então, agora, do lado esquerdo, né, o que é o S1? O S1 é o significante unário, é o traço, né, o significante do gozo que surge no campo do outro. Então, o campo do outro é o S2. Por isso que a Teresa Meloni estava falando disso que ela falou anteriormente. Então, o significante do gozo que surge no campo do outro, uma vez que não há sujeito que gere a si mesmo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar como é que se dá a nossa estruturação. Nós somos falados pelo outro. O outro nos diz o que nós sentimos. Há o tempo todo uma indagação do lado daquele bebê sobre o que é. Ele só vai poder se tornar um sujeito se ele se tornar um sujeito falante. E ele só fala se ele for marcado pela linguagem por esse grande outro. Quem ia falar? Eu achei que alguém estava falando. O S1 condena o sujeito a desaparecer sobre esse outro, grande outro significante. Ele é o significante afanizante, que coloca o sujeito em risco de desaparecer, especialmente frente ao seu próprio desejo. Então, assim, isso que eu estava falando sobre essa verdade que chega o analisante, essa verdade entre aspas, ele está sob a sombra do grande outro. Então, ele não tem ainda acesso ao seu desejo, ou tem muito minimamente acesso ao seu desejo. O S1 ordena os laços sociais, permitindo a leitura da ordem discursiva. O S1 representa o sujeito em relação ao saber no outro, no grande outro.
para outro significante, o S2. Eu nem vou entrar hoje no S2, porque aí tem que entrar na cadeia significante e de como isso se estrutura. Então, nem vou passar por isso hoje, para a gente poder caminhar um pouquinho ainda sobre essa, como os discursos se organizam e o que tem, digamos, de mais conceitual sobre eles. E o S1 possibilita a leitura do inconsciente, pois existem os termos que são significantes mestres que ordenam a sua lógica. Então, assim, a possibilidade de leitura do inconsciente, né, é quando o S1, né, esse significante, ele mostra algo, ele possibilita que se vislumbre algo do inconsciente, é assim que eu entendo. A análise liberta o sujeito do peso dessa fânise do significante S2, para que possa aparecer o significante S1 que representa o sujeito. Então, por isso é que eu falei isso, dessa verdade inicial, que é a verdade neurótica. Ele só vai poder ter acesso a algo do S1, que é o que é a sua marca, quando, no percurso de análise, ele conseguir se despir um pouco do S2 e da incidência dele sobre a sua própria marca, que não deixa de ser representado pelo S2. Alguém quer falar? Pode tirar daí, Alexandre, que agora acho que a gente já está indo adiante. Helena, Diz, posso falar uma coisa? pode. Eu acho importante a distinção, se é que é possível, de discurso e linguagem. Porque um Mas isso eu fiz sujeito. na outra apresentação, mas eu vou voltar a isso, Natália, mais adiante. Tá. Pode falar. Porque isso a gente falou na outra vez, na primeira aula, eu acho, não foi a semana passada, o mês passado. Mas eu vou voltar, tá? Porque você, em algum momento agora, você Hum, disse dos sujeitos que falam, né? De que para se tornar um sujeito, o sujeito precisa falar. E aí me veio essa questão: ele precisa falar ou ele precisa é, ter um é, discurso? sim, exatamente. Ele precisa entrar no discurso, porque isso eu falei, né, assim, de uma certa maneira não tão organizada, mas eu falei sobre a questão dos exemplos que eu dei, que quando ele entra nesse discurso, é que ele pode chegar a alguma coisa e caminhar. É preciso que se coloquem as falas em discurso, se organizem de maneira discursiva para que a análise tenha continuidade. Então, assim, às vezes, né, o sujeito chega ali e fica muito tempo num discurso e não avança. É preciso que algo incida nos cortes, principalmente das sessões, nos sonhos que chegam e é possível se, digamos, separar algo dali e abrir questões sobre aquilo. Então, é ali que podem ocorrer as mudanças de discurso. Perfeito, mas eu queria acrescentar para a Natália alguma coisa. Eu já defendi aqui mais de uma vez, não sei se estou certa, mas Hum, que, embora o sujeito é, torna-se sujeito a partir da entrada na linguagem, a produção da subjetividade, eu quero defender, que só se dá na fala. Por isso é que a Helena, inclusive, estava querendo ouvir uma fala dessa cliente dela, algo que falasse, porque ela só dava, digamos assim, currículos, certificados. isso. Certificado. Minha mãe é ótima, o fulano é ótimo, está tudo bem. E eu perguntaria: o que é que você está fazendo aqui? Sim. Obrigada, Helena.
É que nesse caso, né, diferentemente do que eu, pelo menos, depreendi do caso apresentado pela Silvia Amigo, que ele chegava a dizer que estava tudo ótimo, não estava tudo ótimo, né? Ela não dizia exatamente isso. O que ela dizia é que havia essa relação verdadeira, perfeita, mas que algo estava ali no incômodo dela, só que não era possível apreender, tirar de alguma maneira e cortar algo para que ela pudesse ver. Cada corte, cada tentativa redundava em nada, né? Não havia uma possibilidade dela parar. Então, na sequência daqueles fatos em que eu resolvi encerrar a análise e que houve logo essa questão de um envolvimento com o rapaz, é que foi possível que ali algo começasse. Foi ali mesmo que, a partir dali, foi outra coisa. Esse Entrou nos corte, discursos. esse Hum? corte que não dá em nada, no seminário A Relação do Objeto, o Lacan usa a figura do corte da espada na água. Bom, isso é ótimo, é perfeitamente isso, né? Você vai tentando, né? Você vai, ouve uma coisa e faz algum movimento, alguma intervenção, e às vezes isso não bate em lugar nenhum, digamos assim. Corta a água. Bom, os 4 elementos, eu já falei, S2. Bom. Em todos os discursos estão presentes os mesmos elementos, né? S1, S2, eu não sei nem onde eu estava aqui. Já falei no S1, peraí. Aí o S2, que representa o saber, vem do campo do outro, são as palavras do outro. Significante, vê o que eu falei que eu ia falar sobre o saber, é o significante afanizante, que eu falei na afânise no S1, que condena o sujeito a desaparecer no campo do outro como sujeito dividido e desejante. O S barrado, que representa o sujeito dividido por efeito da lógica do significante, dividido entre o saber e o gozo. Não, deixa eu ver o que eu tinha aqui. Minha anotação. Agora não sei se eu vou achar. Helena, me permite é Pode. só uma observação, assim, que eu nem sei se eu estou certa, mas eu fiquei pensando, os 4 discursos são muito difíceis, assim, esse entendimento, né? É uma coisa complexa. Mas o que eu não tenho muito claro, mas eu acho que são lugares topológicos e são maneiras que o Lacan descreveu para a gente caracterizar os discursos, me parece que mais em relação à cultura, né, no sentido do universitário, o discurso da histérica, como a Natália apontou, não é a neurose histérica, né? A gente tentar ver os discursos para a gente entender assim até as narrativas que se ouve, as diferentes narrativas, os diferentes discursos que se escuta no social também, não só na Uhum. clínica. Sim. Não que essas mudanças de discurso não acabem acontecendo também na clínica, mas eu acho que não dá para a gente ficar muito preso, é que o analisante chega, vai mudando do discurso em termos dos 4 discursos, entende? Não é essa a intenção, me parece, do Lacan, no sentido de usar isso no tratamento clínico. Eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que é mais para caracterizar diferentes discursos na cultura. Se alguém puder me ajudar até. Eu não, Eu... Eu eu não acho o concordo, seguinte, não, que Sandra. não, eu Não também Não? acho. concordo. Deixa eu só Ah, falar, Tereza. Eu vou deixar você É, falar, só estou dizendo que eu não concordo com o que ela perguntou. tá. não é porque os discursos eles marcam as mudanças, né?
da análise. Você, de certa maneira, você vai acompanhando, isso até a Teresa Nazar falou realmente no mês passado, né? Que eu tinha dúvida se era possível fazer essa apreensão de alguma maneira de uma mudança de discurso. Mas nesse período aqui que eu estudei, eu achei importantíssimo isso, né? Porque, vou até falar aqui, ó, que discurso está presente para romper a fala sintomática, né? É ele que rompe, porque, inclusive, nesse exemplo que eu trouxe, foi exatamente isso que possibilitou a mudança de discurso, é romper com aquela fala sintomática e poder caminhar em direção a outros saberes, para poder avançar na análise, avançar no percurso, né? Porque se você fica ali girando e não muda o discurso, tipo, diziam antigamente, vira o disco, a pessoa está sempre falando a mesma coisa. De uma certa maneira é isso, né? A Não, pessoa eu gira, concordo que acontece isso numa análise, mas é que quando eu escuto, eu não fico, eu penso no corte, né, mas não, assim, eu não fico pensando nessa mudança de discurso, em termos dos 4 discursos de Lacan. Para mim é mais uma coisa para entender mais, embora eu acho que isso aconteça, assim, né? sim. Tem outra coisa, ó, porque é quando há uma possibilidade de uma intervenção do analista incidir sobre aquele discurso é que possibilita que mude Mude, e que a claro, análise sem ande, dúvida, sem dúvida. né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. É isso que rompe o sentido, Isso acontece na né? clínica, sim, é verdade. Né? O E a, sujeito, Rompe o eu queria fazer sentido. um reparo, posso? Só um Pode, pode. reparo, que às vezes é difícil a gente só Hum, escutar. Deixa eu fazer esse reparo. Veja bem, os 4 discursos que o analisando frequenta, inclusive o discurso analítico, porque quando a gente pensa no discurso analítico, na voz do analisando, o que se quer dizer é que ele, a despeito dele não saber, uma verdade se impõe ali, né? Então, a rigor, o que está presente ali, o que esse discurso analítico está fazendo ali, frequentando a boca do analisando, é quando ele diz alguma coisa, por exemplo, quando ele produz um ato falho. sim, Quando ele produz um ato falho, o que está se apresentando ali é o discurso analítico, sem uhum. sombra de dúvidas. Por isso, Lacan vai chamar a atenção. De fato, Sandra, cadê a Sandra? Tô Está aqui. aqui. De fato, Sandra, ele quando produz esse seminário nas escadas do Panteão, porque foi nessa situação, ele tinha sido expulso, na verdade, não me lembro agora de onde, ele vai nas escadas do Panteão começar esse seminário, os 4 discursos. Por quê? Porque ele estava passando naquele momento, não me lembro se é 68, ele estava passando por aquela grande revolução no discurso universitário na França. Exato. Aqueles acontecimentos precipitaram ele A querer capa do fazer esse seminário seminário. Então, tem a ver com social. Só a queria capa do fazer isso. seminário acrescentaria, é 68. eu acrescentaria também, coloquei até no chat, que uma análise visa a estericização do discurso. Exato. Tanto, mesmo, Exato. Sandra, você não se dando conta, se preocupando, você está promovendo troca de discurso, Claro. né? Porque o Isso. corte incide no gozo. O corte incide no gozo. E é ali que o sujeito não tem mais No condição de gozo do continuar sentido, é isso no mesmo. discurso corrente. O Lacan fala Isso. discurso corrente, que é esse que a Helena trouxe do disco, tá, 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 a mesma coisa. Então, quando incide no gozo do sentido, o sujeito tem que tomar outro rumo. Sim, é Uhum. buscar o dito que fica escondido no mais além do que se ouve. Exato. Além do dizer, né?
Além do dizer. Buscar o dizer que fica para além do dito. Isso. O que fica esquecido, O dito que fica esquecido no mais além do que se ouve. o que se diz fica esquecido, por trás do que se diz, daquilo que se ouve. E aí ele Isso. vai fazer lá no ator dito essa diferença entre dito e dizer. O Isso. dizer tem a ver com a verdade do inconsciente. O Isso. dito é o Isso. que comparece na fala. São os Então, ditos. vamos lá, meninas. Vamos São lá, estamos 19 e 1. atrapalhando você bastante. 19 e 1. Obrigada. Vocês começam a conversar aí, ficam distraídas. Bom, e o objeto A, né, que é o quarto elemento aí, que representa o mais de gozar, Lacan o relaciona com o conceito freudiano da dinâmica da repetição das fixações libidinais. É o que o sujeito resiste em perder um excesso de gozo. Agora, bom, agora no slide 1 que a gente mostrou, né, o agente, e o que eu coloquei lá não era o outro, né, era trabalho. O agente, o correto, né, aqui do lado direito da tela, não, no slide 2, no que você estava, isso. O agente não é trabalho, é outro, produção ou perda, e a verdade, sempre não toda, né? E eu quero fazer aqui, bom, o que nós falamos aqui? Nós vimos que há pouco os 4 lugares fixos. É preciso entrar na linguagem, estar nela, para então ordenar os 4 elementos da linguagem e discurso. Um discurso é a possibilidade que se tem de, além de habitar a linguagem, fazê-la entrar numa legalidade, impor uma lei à linguagem. É fazê-la ordenar-se em discurso, mantendo em seus respectivos lugares 4 elementos do discurso: o agente, o outro, a produção e a verdade. E aí, a Natália trouxe isso na aula dela semana passada, mas eu gostaria de trazer isso para a gente poder encerrar hoje e fazer as discussões, e fica de novo a questão dos impossíveis para a próxima semana. Pode tirar aí, Alexandre, por favor. Que é a questão do paralelo com a música, né? Um violão tem 6 cordas que precisam estar afinadas necessariamente na seguinte ordem: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Se não se mantém a ordem Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, um violão não soa musicalmente, porque Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi é a combinatória ordenada que faz com que as cordas emitam frases musicais e não um mero ruído, né? Então, assim, essa lógica do discurso ter que andar naquela sequência é que, para ser um discurso, assim como as cordas do violão só emitem música se forem nessa ordem, assim como as cordas do violão só emitem música nessa ordem, os discursos só são discursos se a fala se ordenar dessa maneira como está apresentado ali. Fazendo uma analogia com os discursos, se um discurso mantém os lugares do agente, do outro, da produção e da verdade, então pode-se deduzir que o sujeito que o enuncia alcançou uma ordem discursiva. Então, assim como acontece com o violão, que se a ordem das notas for alterada, deixa de ter a função de instrumento destinado a fazer música, também com os discursos pode-se alterar o agente que o enuncia, pode-se fazê-lo girar, mas não se pode alterar a ordem. O neurótico é quem consegue colocar-se como sujeito de um discurso, né? Por exemplo, o psicótico, ele fala, mas ele não consegue ser agente do discurso. O neurótico é ele quem consegue afinar o violão. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Que na lógica dos discursos pode ser equiparado ao fato de que 4 letras ocupam, em uma ordem que não se altera, os respectivos lugares de agente, outro,
produção e verdade. Poder circular na sua análise pelos 4 discursos é indício de que alguém passou, ao menos, algumas voltas importantes no seu percurso de análise, viu, Sandra Etches? Né? Poder circular na sua análise e o analista poder escutar algo disso, para que ele saiba que ali está ocorrendo uma análise, né? E como ela está caminhando. Importante até para poder levar isso para a supervisão, para pensar a estratégia, para poder pensar a tática. O indicativo aí é que esse sujeito já possa confrontar-se com a falta nas situações em que antes ele somente sofria e ficava inconformado. Né? Ver como isso é importante, porque o sujeito passa daquele sofrimento, mas ele começa a poder ser habitado pela falta, se deixar ser habitado pela falta, né? Então, assim, as queixas iniciais, né, que vêm assim como tipo aquele reclame aqui, né, depois de um tempo podem iniciar o giro pelo discurso da histérica, por exemplo, discurso histérico, vamos falar assim, para não dizer que é o discurso da histérica e não confundir, que abre a possibilidade, né, do sujeito a dificuldade de se fazer desejar por um parceiro amoroso, por exemplo, é adquirir algo de um saber fazer com a passagem pelo discurso histérico, né? Que foi o que aconteceu com esse caso que eu trouxe. Né? E, inclusive, depois, passado mais um tempo cronológico da análise, foi possível iniciar um relacionamento amoroso já a partir de um outro lugar, que é o lugar da falta. Poder ser habitado pela falta e poder suportar a falta no outro, né? Aquele príncipe que não existia. Só falar rapidamente aqui sobre o discurso analítico, é o discurso que impulsiona o ato analítico, que é o que nos interessa aqui, que é como esses 3 operadores se articulam na clínica, né? É o discurso analítico que impulsiona o ato analítico. No momento em que o analista leva a cabo seu ato, é essa combinatória de letras que está dirigindo o jogo. Eu acho que aí a gente pode parar hoje. E agora? 19:09. Quem quer Eu falar? fiquei com uma pergunta que nunca me ocorreu em outros momentos que eu ouvi falar sobre a análise, ou mesmo que eu estudei sobre a questão do discurso, dos 4 discursos. Porque você, em algum momento, falou dessa ordem, com muita precisão, dessa organização, dessa ordem e tal, e você disse, enfim, apontou para a possibilidade de não haver essa ordem. Eu fiquei curiosa, e logo em seguida você fala do psicótico. Eu fiquei curiosa, há possibilidade de discurso sem esses lugares marcados, agente, outro, Não, sal e não foi verdade? isso que eu disse. Não, Não eu foi não isso que estou eu dizendo disse. que você disse, Ah, meu tá. amor. Eu comecei a minha questão dizendo que é uma dúvida que nunca me ocorreu, tá? Então é uma pergunta que eu estou Não, fazendo. Nunca se me você ocorreu. Eu não fala. acabei de falar, mas tudo bem. Não, pode falar. É, nunca me ocorreu fazer essa pergunta. Há possibilidade de haver discurso sem que esses lugares estejam ordenados dessa maneira por exemplo, um delírio. Você fala, o psicótico não faz discurso. Eu, assim, nem sempre, né? Porque às vezes ele faz discurso, mas o delírio, por exemplo, seria um discurso sem essa ordem, sem essa ordenação? São questões que me ocorreram agora que eu nunca pensei. Muito obrigada. Olha, Tereza, a questão dos discursos, sem a ordem não é o discurso. Sem a colocação, o agente, o outro, a produção e a verdade, nessa ordem, sem esses lugares fixos, o agente vai variando, e a partir do agente, todas as outras peças, digamos, elas mudam de lugar. Sobre a questão do psicótico, o que eu não sei se eu vou encontrar agora é exatamente aqui o que diz a Sylvia Weinstein.
Eu não sei se eu vou encontrar agora. Ó, ela diz o seguinte: distinguir discurso de linguagem não é mera questão de palavras. Na clínica, nos permite apreciar, por exemplo, que na psicose há sujeito da linguagem, mas não há sujeito do discurso. Isso dito por ela aqui. E resulta, portanto, em uma distinção importante nesse terreno. Isso é o que eu tenho aqui, Obrigada. tá? Deixa eu abrir aqui, eu não estou conseguindo abrir o chat. Abrir. Não, isso é uma questão conceitual. Chamar esse duas, já foi. Tem uma pergunta também. Natânia quer perguntar? Eu não sei, estou aqui pensando agora. Eu ia perguntar, a Tereza um pouco perguntou nessa direção também. Estou aqui lidando com as informações. Você disse o psicótico não se coloca no lugar de agente do discurso. Eu estou olhando aqui para essas posições e pensando como é que pode ser isso. O que a gente não pode esquecer, né, que o que está em jogo, né, na psicose é o inconsciente a céu aberto. O que significa dizer inconsciente a céu aberto? Significa dizer que a fala do psicótico não se endereça justamente ao outro. O inconsciente a céu aberto significa que o outro invade o sujeito. Ele não tem uma barra, a fantasia não opera ali. A função da fantasia é ser justamente a proteção para que o sujeito possa, ao invés de ouvir vozes, ele ter esses pensamentos, por exemplo, no obsessivo, isso é muito comum, esses pensamentos repetitivos, né? Aquela coisa dele ficar pensando coisas, ele não age, mas ele pensa, né? O ato dele está subsumido no pensamento. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação clínica, até porque existem psicóticos e psicóticos. Existem os psicóticos que não têm nenhuma presentificação de fala. Eu estou falando, para quem tem uma experiência clínica grande em psicose, são os psicóticos esquizofrênicos, os psicóticos hebefrênicos, que não têm nenhum contato, nenhuma comunicação, né, pela palavra, mas existe o paranoico, né? Existe aquilo que a gente chama hoje de psicoses ordinárias, que são aquelas criaturas esquisitas, que é difícil você fazer um diagnóstico de psicose, mas no mínimo você diz que pessoa estranha, que diz umas coisas fora de lugar, né? Que não tem muito pudor de falar certas coisas, mas, enfim, não quero dar exemplo aqui para não virar a técnica. Mas o que eu quero dizer, que eu acho que é importante, talvez isso te ajude, Helena, é da gente poder pensar nessa diferença que, inclusive, você traz desde a outra vez. A diferença entre discurso e linguagem. Estar na linguagem é poder se valer do código, né? Todos aqueles que falam estão na linguagem. Mas será que essa fala tem discurso? Essa é a pergunta. Quando é discurso? Qual a diferença entre discurso e fala vazia? Sim. Né? Discurso, como você disse muito bem, discurso quando há um endereçamento, né, a um lugar próprio, e que você colocou, eu não quis te interromper, porque você falou da questão dos quatro discursos. Na verdade, esses quatro discursos que se repetem, não é que se reproduzem, que se repetem na experiência analítica, na transferência, dizem respeito a constituição subjetiva do sujeito. Quando ele entra em análise, ele entra, né, num primeiro momento, pelo discurso do mestre, e quando ele entra efetivamente em análise, é porque algo ali pode ser estericizado, ou seja, ele delega ao analista a condição de um saber
que pode saber sobre ele. Na verdade, o saber está do lado dele. Aí do analista que se confunde com o lugar de saber. Mas, enfim, Uhum. essa é a operação. E quando ele começa a falar, como você disse, que ele traz a sua verdade, né, que a Teresa corrigiu, não, mas aí é lugar de saber. Ali é puro vigor do discurso universitário. São esses Foi o que eu falei. conhecimentos que ele tem de si mesmo. E tem como agente S2. É uma Exatamente. Quando é que verdade comparece o toda. discurso analítico? Quando ele tropeça nesse conhecimento. Exato. Então, faz todo sentido, né? Enfim, um certo ordenamento desses 4 discursos. Chega, deixa lugar para os outros falarem. Quem mais quer falar? Flávia, tá com isso. Eu estou pensando agora, só queria acrescentar essa coisa, que os elementos do discurso são os mesmos, digamos assim, do matema do sujeito, né? S1, S2, aí o objeto A e o sujeito barrado, né? Uhum, Do sujeito neurótico, né? Assim, sim. são os elementos que tem no matema do sujeito. Não se trata de sujeito barrado, por exemplo, na psicose, né? Sim, sim. Na cadeia, né? A forma da É, fantasia, está tudo aí. Bem lembrado. isso aí. Por isso que é o inconsciente a céu aberto. Sim, A barra do Uhum. sujeito, ela só se opera, S barrado pulsão de A, porque se constitui em fantasia. O A é a barra do sujeito, é a perda. É alguma É o que perda que se faz opera na entrada. duvidar, é o que faz a sua divisão, ou seja, o que faz ele Isso, duvidar, exato, que exato. psicótico não duvida. Nossa, Helena, muita coisa. Não eu tô sabendo que eu entrei É o moço do desenvolver. mas a gente procura, né? Eu tô sempre procurando encrenca. Quem é agora? Agora fecha aqui ou Olha o não? que o 19. Lacan falou. Eu não procuro, acho, igual Pois é. Picasso. Mas é isso mesmo, a gente vai achando, né? A gente vai achando. Quando vê, já tá lá. Helena, Oi, Helena, quem é? é Miriam. Miriam, é porque eu não consigo abrir a câmera. Eu só Oi, queria te querida. dizer assim que eu achei linda a sua aula, assim, mais clara, sabe? Sem tantos termos assim, né? Eu sempre tive dificuldade de entender essa coisa mais abstrata, né, dos discursos, e a maneira como você colocou, assim, eu fiquei tocada, assim, queria te falar isso. Que bom. Obrigada, Miriam. Quem é agora 19h30? Sou eu. É você, né? Tereza Tá, Meloni e depois Agostinho. tá, legal. Então, se quiserem dar um intervalinho, sem sair, não precisa sair, que vai ser aqui mesmo. Aí a Intervalo gente para continua em água, seguida. xixi. Não Obrigada, precisa, Helena. precisa descrever, né? Obrigada pelo seu seminário. Quer dizer, Obrigada a vocês por terem vindo. Até o próximo. O mês que vem vai ser uma beleza, né? Porque agora eu fiquei com 2 coisas juntas, né? Por causa da Flávia. obrigada, Helena. É o seminário 20 também, Cheio né, de Flávia? coisa aqui na minha cabeção. Pois é. Para pensar aqui, Imagina eu, imagina eu. Eu vou aqui. fechar um pouquinho a câmera aqui. Aí daqui a